Olá, muito boa tarde. Eu sou Renata Palmier. Estamos dando início ao programa Grupo Mônaco Cultura e Saúde, que vai ao ar ao vivo todas as terças-feiras às 15 horas. No nosso bloco de cultura de hoje, vamos falar de cinema. E para isso convidamos Luiz Carlos Lacerda, o Bigode, que está completando 50 anos de dedicação ao cinema, né? E Ricardo Cota, curador da Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Muito obrigada pela presença de vocês. Vai ser um mês de muitas homenagens, né, Bigode? Muitas homenagens. Vão ser muitos eventos, muitas mostras, né, Ricardo, lá na Cinemateca. Exatamente, começando aqui por Niterói, né, no dia 3, e depois seguindo lá para o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Que bacana. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no nosso programa. Bigode, por que cinema? Porque cinema, quer dizer, meu pai fazia cinema. Meu pai era produtor, produziu Rio 40 Graus do Nelson, produziu Comício, um filme sobre quando o Luiz Carlos Prestes sai da cadeia, faz um grande comício no Pacaembu, e vários outros. Balança Mas Não Cai, Uma Chanchada. Enfim, um filme inacabado do Lúcio Cardoso, também um grande produtor. Mas eu não ia fazer isso, não. Meu negócio era literatura, eu já tinha publicado um livrinho, uma antologia, participar de antologias e tal. Mas quando veio o golpe militar, eu fiquei muito desorientado e tal, um garoto, todas as minhas fantasias e as utopias. Primeiro baque, assim, com a primeira utopia que eu tinha abraçado. E eu fiquei muito desorientado. E aí o Rui Santos, amigo do meu pai, me convidou para fazer uma assistência de direção. Eu fui meio para experimentar e fiquei nessa. E hoje quem agradece somos nós, né? Eu também. E qual foi o momento decisivo? Porque você, logo no início, também teve uma participação muito próxima ao Nelson Pereira dos Santos, né? Exatamente. Na verdade, quer dizer, o primeiro trabalho que eu fiz foi com o Rui Santos, né, que era um velho fotógrafo do Partido Comunista, amigo do meu pai, que viu que eu estava ali mal, me convidou para fazer essa experiência, mas ele não tinha muito essa coisa da paciência de passar adiante a bola e tal. Foi um trabalho, eu achei bacana aquela coisa de você morar numa praia com os atores, a equipe e tal. Mas depois eu fui procurar o Nelson. Eu gostei daquilo, eu queria experimentar um pouco mais aquilo. Mas ainda não estava decidido que era o que eu queria fazer na vida. Aí fui procurar o Nelson, que estava começando um filme, O Justiceiro. Não tinha lugar na equipe, porque ele já estava com a equipe pronta, de ex-alunos lá do curso de cinema de Brasília, que tinha sido fechada, a ditadura fechou a universidade. Mas aí eu tanto insisti que ele deixou eu trabalhar como segundo assistente. Em um mês eu virei o primeiro assistente e trabalhei durante anos, fiz 8 filmes dele. Um dos meus primeiros curtas foi sobre o trabalho do próprio Nelson. E ele, eu acho que me inoculou essa paixão pelo cinema, sabe? Como é apaixonante esse processo criativo de você querer contar uma história e contá-la através de imagens. Como é gostoso. Dos trabalhos que você fez com ele, qual que te marcou mais? Cada um tem alguma coisa assim presente, né? Eu acho que eu gosto muito do Fome de Amor, que é um filme que eu acho que é um divisor de águas assim, na obra do Nelson e no cinema brasileiro também. Asilo Muito Louco é um filme também que eu sou apaixonado. Eu gosto muito desses filmes todos dele. É muito difícil eu te dizer. Quer dizer, do Justiceiro até o último que eu fiz dele foi o Amuleto de Ogum. Todos, de alguma maneira, me marcaram. O cinema dele está presente no meu cinema também. Agora, Niterói também tem uma presença, uma participação muito importante na sua vida, né? Como é que foi essa história com Niterói? Minha amiga Leila Diniz, com 14 anos, me pegou pelo braço e falou assim: quer conhecer a minha terra? A gente pegou a barca e veio. Aí começamos a andar para Niterói e tal. E a partir daí eu nunca mais deixei de vir a Niterói, né? Porque depois de Leila, Nelson Pereira morava aqui também, na Mendes-Sá. Mendes-Sá ou Estácio de Sá? Tem as duas, né? Tinha as Eu morava duas na numa época. vila na Mendes-Sá. Mendes-Sá, deve ser Mendes-Sá. E eu vivia aqui com ele e tal, vinha assistente dele, né? Depois fiz muitos amigos aqui. Depois o Nelson criou o curso de cinema da UF.
Aí, então, ali em frente ao cassino, a gente chamava, onde foi o cassino, né, que é a sede lá da UF, onde é o cinema, né, a gente frequentava ali de noite, chamávamos de o quadrilátero da cultura, tinha uns botequins, ficava todo mundo ali batendo papo, falando de cinema e tal. Nunca mais saí. E depois eu fiz muitos trabalhos aqui, na época que o Jorge Roberto era prefeito, no primeiro governo dele, ele me deu uma sala, me ofereceu uma sala no Teatro Municipal, Sala Carlos Couto, para constituir uma oficina de realização permanente. E dali saíram muitas pessoas que hoje estão aí no cinema, que são meus assistentes, inclusive, diretores que são daqui de Niterói. Você trabalhava direto fazendo a oficina com os alunos? Era uma oficina de realização. A gente ia realizando vídeos de tudo quanto é tipo, clipes institucionais, coisas absolutamente experimentais, umas coisinhas com dramaturgia, tudo curtas, que eles realizavam. Então, aproveitando a Leila Diniz, o assunto da Leila, a cidade de Niterói foi agraciada com a Sala de Cultura Leila Diniz, é o espaço cultural da imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro, e lá vai ter uma exposição de 50 anos de Luiz Carlos Lacerda, do Bigode. Dia 3 de novembro. Dia 3 de novembro, a partir do dia 3 ao dia 12. Nós temos aqui um convite desde já estamos convidando nossos telespectadores e internautas para lá estarem, conhecer, bater um papo com o Bigode, conhecer um pouco da biografia dele, né? Você já conhece o espaço, Bigode? Não conheço, não. Já me convidaram uma vez para vir, mas foi num momento em que eu não estava podendo, estava com um trabalho fora. Mas vai estar lá com certeza no dia prazer. 3 de novembro, a partir das 18 horas. Novamente com a Leila. Né? Com certeza. A Janaína Diniz, filha dela também, está sempre presente ao local, né, prestigiando o espaço que com muito carinho a imprensa oficial do Estado do Rio de Janeiro promove eventos de teatro, de música. É um espaço cultural que a cidade de Niterói, com certeza, gostou muito de ter inaugurado, né? É uma bela homenagem, super merecida. Que bom. E, Bigode, você também está acabando de lançar um filme, né? Vai lançar um filme agora, uma introdução à música do Sangue. Então, já que você falou da sua carreira, né, da sua carreira anterior e tal, como é que foi essa sua última experiência, né? É uma obra inspirada na obra literária do Lúcio Cardoso. E você já está fazendo um outro filme, quer dizer, então como é que... A introdução já é passada, não? Introdução, eu fico às vezes na confusão, porque eu falo assim, não, porque o meu filme é novo, aí eu tenho que falar, não, o novo antes desse mais novo, né? Para explicar, porque o novo eu terminei, a cópia ficou pronta em julho, para ir para o Festival de Gramado. Sim. Em agosto, passou agora no Festival do Rio, né? Agora esse mês mesmo, início desse mês. E antes do Festival do Rio, em 10 dias, eu fiz um novo longa. Né? Quer dizer, esse Introdução à Música do Sangue vai para as salas de cinema em março. E esse outro eu começo a editar agora em janeiro. Esse novo chama-se O que Seria Deste Mundo Sem Paixão, que é novamente uma visita à obra do Lúcio, mas dessa vez através de uma ficção que conta um encontro do Murilo Mendes, o poeta, que era muito amigo dele, e o próprio Lúcio, e os personagens da obra dos dois que começam a persegui-los. Eu fiz esse filme, muito do filme se passa na Cinemateca do Museu de Arte Moderna, que ele é o curador e diretor, e que, diga-se de passagem, voltou a fazer parte da agenda cultural do Rio de Janeiro. A Cinemateca estava paralisada, não tinha, a programação era muito burocrática, nunca mais ninguém ia lá, ficou um lugar perigoso. A entrada do Ricardo devolveu uma programação de excelência e o espaço está com polícia tomando conta e aí os cineastas estão começando a frequentar. E que movimentar aquele lugar, né? Para de programar estreias e coisas e tal. Voltou a ter o mesmo espírito que o Cosme Alves Neto, durante muitos anos, manteve ali. E onde a minha geração toda se formou. Que bom, né? Bigode, nós trouxemos um vídeo para a gente passar sobre o penúltimo filme, né? Introdução, que é Os Bastidores, Você em Ação. Fiquei muito feliz quando eu vi, achei muito, muito bacana mesmo.
A gente trouxe um pedacinho desse vídeo para mostrar para os nossos telespectadores e falar um pouquinho desse filme. Que concorreu, né, ao prêmio lá na Gramado, né? E não ganhei prêmio nenhum, não, mas foi ótimo. Eu achei que eu não ia mais filmar o Lúcio Cardoso. Eu falei, Lúcio Cardoso ficou lá no início da minha carreira, né? O A Mulher de Longe, na verdade, é uma homenagem para ele, não é um... Aí eu chamei o Rafael Conde. Aí ele leu, adorou, mas me disse que ele não podia fazer porque ele estava comprometido com outro projeto dele, que foi sair pela Petrobras, e que ele ia fazer doutorado em Nova York. Aí eu falei, puta, eu acho que eu vou ter que fazer mesmo, sobrou para mim. Dá marcha ré aí, cavalo da ré. Peraí, não. Volta, por favor. Gravar isso criar essa casa dentro de um estúdio no Rio. Não tem clima, umidade. Tem uma coisa de cheiro de... Que é do autor isso, inclusive, também. O Você autor acha? ele tem uma coisa de ser fechado, tem uma coisa intimista dele, de você ficar... Os teus silêncios, não é uma coisa de... Não é um clipe. Você fala, opa, não, é tudo pá. Você está contando uma história para acreditar na inteligência das pessoas. Agora já essa montagem, Aí você pega com a outra, vira mais pra cá pra tomar. Essa gente toda de Cataguases, os jovens que entram, que participaram da oficina. das oficinas, eles aqui trazem a renovação pra gente. A gente aprende mais com eles do que eles com a gente, eu acho. Tem sido aqui? Acho. Porque eles não têm não tem vícios, não tem muletas, não tem... Então eles vêm com sangue novo, com tesão, com vontade de fazer. Então é outro tipo de mentalidade. Uhum. E são tremendamente, além de ser bons profissionais, são autênticos. Câmera rodando. Sequência 51, 3, primeira. Bigode, que bacana isso, né? Como é que é esse convívio com o diretor, ator, equipe? Como que é isso? Quanto tempo vocês levam produzindo um filme desse, um longa desse? A gente desse? leva mais tempo correndo atrás de dinheiro do que praticamente Eu imaginei. Filmando. Essa era outra pergunta. Aí, por causa de poucos recursos, você tem que filmar rápido, né? Esse filme, por exemplo, a gente fez em 4 semanas. 4 tempo semanas? recorde, Mas é um filme com 4 personagens, né? O Neila Torraca, a Beth Mendes, o Armando Babaioff, a Greta Antoine, e uma história que se passa praticamente numa locação que é uma casinha. Agora, eu tenho um orgulho muito grande, é que nesses últimos anos, 15, 18 anos, eu descobri esse outro lado de dar aula, né? Não só lá na Escola de Cinema de Cuba, aqui na Estácio, no Polo do Pensamento Contemporâneo também, mas eu faço 2 oficinas há muitos anos na Mostra de Tiradentes e de Ouro Preto, e que são oficinas de realização, de formação de técnicos e artistas. E essas minhas equipes, hoje em dia, como eu fiz em Niterói também, comecei aqui, são formadas por 90% de jovens oriundos dessas oficinas. A gente está começando a fazer cinema. Então é uma maravilha, porque eles têm o mesmo tesão que eu tinha quando comecei a fazer cinema, com 19 anos. Então, essa mesma paixão pelo cinema, essa dedicação ao filme que está sendo feito. E isso é muito bom. Isso é muito bom, trabalhar com sangue novo, né? Muito com a garotada bom. que está querendo. Eu sou a favor do vampirismo, absolutamente. Agora, você estava falando da sua experiência lá na escola de Cuba, né? O que você teria a dizer dessa sua passagem por lá, rapidamente, assim, quer dizer, o que isso influenciou, o que isso mudou de alguma maneira a sua forma de ver, de pensar o cinema?
Na verdade, foi uma experiência muito enriquecedora, porque aqui naquele momento do Collor, né, aquele deserto, e lá é uma escola num território internacional, que é uma escola internacional, né, dentro de uma ditadura militar. Tanto que quando eu fui lá para conhecer, eu falei, não, peraí, deixa eu ver como é que funciona isso aqui e tal, porque eu passei a minha juventude numa ditadura, não vou agora, na época eu tinha 48 anos, para uma outra, porque esse filme não dá para ver duas vezes, né? Mas aí cheguei lá, me deparei com aquela escola com absoluta liberdade de expressão, né? Num país onde não tem nenhuma liberdade de expressão. E foi muito importante porque são cineastas do mundo inteiro que passam uma semana lá dando aula e vão. É o Coppola, é o Robert Redford, o Nelson Pereira, o Tornatore, a montadora dos filmes do Godard. Enfim, é um aeroporto cinematográfico. Para um avião, sai um cara importante, vem outro, vai outro, embora, chega um outro e tal. E isso daí vai formando gente dos jovens do mundo inteiro, quer dizer, dos 4 mundos, ele chama de 3 mundos, mas são 4, porque América Latina, Ásia e África, mas também tem uns americanos, por causa do apoio do Coppola, e espanhóis, porque o governo espanhol também ajuda a escola. E foi muito importante para mim no sentido também de ter contato com a cultura da América Latina, não só o cinema, mas a literatura, a pintura, porque a gente não tem, né? Eu tinha lido o Alejo Carpentier, aquele outro poeta cubano, mas não conhecia o Lezama Lima, não conhecia o Virgílio Pinheira, não conhecia o Reinaldo Arena, não conhecia a literatura da América Latina inteira. A gente não se considera da América Latina, a gente fala, não, somos os únicos da língua portuguesa. Então você não... E isso para mim foi fundamental, me abriu uma nova porta de prazer, né? De usufruir dessa arte da América Latina que eu não conhecia. Um intercâmbio cultural muito rico, né, muito amigo? Rico, muito rico. Você, dentro do cinema, já foi de tudo, né? Produtor, ator. E o que você não fez dentro do cinema? O que eu não fiz dentro do cinema? Não sei, porque eu monto meus filmes, eu produzo. Ator era uma coisa que o Nelson inventou de brincadeira e acabou, o Kaká também me convidou e tal, mas eu não levo a sério, eu sou muito canastrão, sabe? Na introdução à música do sangue, você faz uma ponta. Todos os meus filmes eu faço dou uma de Hitchcock, assim, apareço rapidinho. Aparece rapidinho. No Música do Sangue você reconheceu, eu dançando lá, né? Mas eu apareço em todos os filmes. Mas atuar é diferente, né? Mas eu acho que, não sei... E o que você mais gosta de fazer dentro do cinema? Eu adoro dirigir meus filmes, eu adoro escrever os roteiros, eu adoro editar. Porque é onde você constrói, né? A linguagem toda é construída. Primeiro você pensa na ideia, depois você bota no papel o roteiro. Aí quando você vai filmar, você muda aquilo tudo, né? Ao contrário do que ensinam os americanos, a gente muda tudo. Isso é que é o grande barato, a liberdade de você poder recriar. E depois na edição a mesma coisa. Na filmagem tem muita coisa que a gente roda sem saber onde é que vai colocar. Você sente intuitivamente que era legal fazer um plano aqui do Ney da Torraca, pegando aquela carroça, indo não sei para onde ainda. Depois na montagem, você vai descobrir, puxa, aqui tem um espaço que eu posso colocar aquele plano dele indo e tal. Você vai reconstruindo a linguagem numa terceira vez, uma terceira versão, né? A maioria dos roteiros que eu escrevi, o final que estava no roteiro não é o final que eu editei. Nem é o final que eu montei, nem é o final que eu editei. Em geral, a gente filma umas 3 coisas, assim, isso aqui está com cara de fim de filme, né? Os meus assistentes falam para mim, eu digo, isso aqui é uma possibilidade. Depois a gente faz umas 3 coisas que você sente que, puxa, o filme podia terminar assim. Ou você inventa um final que depois, na edição, você fala, não é esse, é aquele outro. Então, essa magia da construção da linguagem é o que me dá mais prazer. Que bom. O filme For All ganhou o prêmio maior, né? Ganhou muitos prêmios. Muitos prêmios. E foi o filme de maior premiação seu
e que foi o que quando você voltou, você filmou ele, não foi isso? Quando você Foi. voltou? Quando você voltou. Você estava com ele já na cabeça, já produzindo ele? Como é que foi essa história Eu do fui Forró? para Natal a primeira vez num festival de cinema com o Leila Diniz, com um filme, que também ganhou milhões de prêmios. Sim. E foi muito bem de bilheteria. Agora, aí eu fui conhecer Natal, adorei Natal, falei, puxa, isso acontece muito na vida da gente. Falei assim, eu queria passar um tempo aqui nesse lugar, com essas praias e tal. Esse grande barato do cinema é esse também, você escolhe de repente um lugar para você viver um tempo, né? Eu falei, eu quero viver aqui nesse lugar com essas praias, com essa gente bacana e tal. Mas não tinha uma história. Aí depois um cara lá começou a me contar, um historiador lá começou a me contar da presença dos americanos. Eu sabia da presença dos americanos no Nordeste, mas não que tinha esse tamanho, né? Não tinha a história dos nomes que você começou a perceber que um chamava Comecei Washington, a chamar, Wellington. ver Os nomes. filhos, né? É. Não, lá em Natal tem uma coisa que só em Guantánamo, em Cuba, tem, que é os Nave da Silva. Sabe o que é os Nave? Filhos dos... O avião É. US Navy, da Marinha Americana. US Navy, o cara, os Nave. Que nome lindo. Os Nave da Silva. E em Guantánamo tem os Nave, como te llamas? Os Nave Pérez. Por causa dos aviões americanos em Guantánamo. Então essas coisas malucas assim, né, que a gente vê, essa pororoca cultural, né? Aí eu falei, puta, já tem a história para eu fazer aqui nesse lugar. Aí comecei a correr atrás de dinheiro, aí vem aquele furacão alagoano, que eu não falo o nome dele, Aham. e fechou tudo, o Ministério da Cultura, o cinema Mas mesmo e tal, assim... parará. Aí eu fui para Cuba, fui convidado pelo Garcia Marques, através do... O Garcia Marques veio ao Brasil, fez um jantar, um almoço, não me lembro, na casa do Neyso Levite, convidou os cineastas todos, ele sabia que a gente estava numa situação complicada. E eu fui lá para conhecer. O Com resto toda a eu já diversidade, foi um sucesso total, né, contei. Bigode? Foi. E fiquei escrevendo lá em Cuba durante esse tempo, mandava para o Foi. Busa, ele me mandava de volta. É, na já biografia. tinha internet. Então, quem quiser saber essa história, está toda aqui, ó, no catálogo da biografia. Bigode, vamos trazer um pouquinho agora para cá o lado B do Bigode, que eu sei também, que entra a televisão aí, né, Ricardo? Entra todas as produções audiovisuais que não são necessariamente voltadas para o cinema, programas de televisão, Que o documentários. Bigode também está à frente disso, né? Exatamente. E terá uma mostra especial na Cinemateca do Museu de Arte Moderna, dedicada a isso que nós chamamos do lado B, né, do Bigode. Do Bigode. Falar um pouquinho dessas suas produções São também. filmes assim, por exemplo, mais documentário, a maioria é documental, né? Sobre um artista plástico transgressor, que é o Vitor Arruda, um grande artista, que aliás tem uma exposição agora dia 11, que abre. Tem um outro filme que é sobre a passagem e prisão do grupo americano Living Theatre em Ouro Preto durante a ditadura militar aqui no Brasil, um grupo revolucionário de teatro que mudou tudo, toda a linguagem. Eles acabaram com essa coisa de plateia e palco, eles misturaram tudo, depois o Oficina fez aqui. E tem um outro filme que é sobre o trabalho do Alair Gomes, que nos anos 70 foi o primeiro brasileiro a fotografar o nu masculino. É um cara que está lá no museu da Fundação Cartier, em Paris, um importante artista. Tem outro filme que é sobre o meu pai, que foi um pioneiro do cinema brasileiro, enfim. Essa programação toda é da Cinemateca, né, Ricardo? Cinemateca do Museu de Arte Moderna apresenta. Então, vamos divulgar aí esses dia eventos 23. todos. Dia 23, na Cinemateca, de 20 a 25 no Cine Arte UF, de 24 a 29 na Cinemateca do MAN, e as exposições na Sala de Cultura Leila Diniz, de 3 a 12 de novembro, e na Cinemateca do MAN, a exposição sai da Sala de Cultura Leila Diniz e vai para o MAN de 17 a 29. Então, é um mês de novembro todo de grandes já homenagens. teve em Ouro Preto, já teve em Vitória, já teve em Teresópolis, Petrópolis e Friburgo, Festival de Inverno. Agora, a partir do dia 29, o Museu da Imagem do Som de Curitiba passa meus filmes, eu vou dia 31 lá
conversar. E depois de 6 a 9 em Paraty, o SESC abre uma mega exposição de fotos com troféus e tal, um pouco parecida com a nossa aqui. E a Casa da Cultura, da Fundação Roberto Marinho, de Paraty, passa filmes. Que espetáculo. Muito Fica legal. aqui o nosso abraço, parabéns, Obrigado. Bigode. Muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Niterói, bloco de querido. cultura. Um abraço do Araribóia. Ricardo, muito obrigado pela sua presença. Encerramos o nosso bloco de cultura do Grupo Mônaco Cultura e Saúde, agradecendo mais uma vez a Luiz Carlos Lacerda Bigode e a Ricardo Cota. Fique agora com a Elizabeth do Vale. Muito obrigada e boa tarde. O projeto Esporte, Educação e Inclusão Social viabiliza o contato entre crianças da rede pública e diversos esportes. As atividades são organizadas pelo professor Aurélio Pitanga Viana e conta com um time de graduandos do curso de Educação Física da UF. No início do projeto, havia apenas a prática do futebol de campo. A partir daí, a gente foi pensando a possibilidade de trazer outras atividades para as crianças, como a natação, como a lutas, para que cada aluno pudesse, de acordo com o seu gosto, a sua identificação com a atividade, escolher a atividade mais apropriada para ele. O projeto eu acho uma excelente maneira de manter as crianças ocupadas, depois nos horários extra-classe, que elas terminam a escola e normalmente não têm o que fazer, vão para casa, então elas vêm para cá, aprendem o jiu-jitsu, têm vivências corporais não só de luta, mas a gente ensina que a criança tem agilidade, flexibilidade, várias vivências corporais, e elas vão para casa mais satisfeitas assim, com o dia que passaram aqui. A gente acredita que, através do esporte, a gente consiga atrair essas crianças para dentro da universidade, desenvolver o trabalho e, a partir daí, fazer o trabalho mais educativo, que é o ciclo de palestras. São atividades que, paralelamente, acontecem, né, e que vão dando esse sentido mais educacional ao projeto. São feitas adaptações nas técnicas do esporte para melhorar o aprendizado pelas crianças. A gente começa ensinando o básico, os rolamentos, a iniciação, as quedas. São atividades lúdicas que a gente consegue passar a técnica da mesma forma, sem instigar esse lado competitivo nas crianças. Também são levadas em consideração as características físicas de cada criança. A partir das condições, né, do que a gente chama de qualidades físicas dos alunos, se prescreve determinados tipos de exercício visando otimizar a prática do exercício físico e visando principalmente, que é o objetivo da disciplina que a gente trabalha aqui na UF, a questão da promoção da saúde, né? Então, em cima de condições dessas crianças, como flexibilidade, agilidade, aptidão cardiorrespiratória, esses alunos vão traçar um perfil dessa turma aqui da natação para então simular uma prescrição de exercício que pode até vir a ser aproveitada pelo professor do projeto. A prática esportiva proporciona a recreação e auxilia na socialização dos jovens. Além disso, alguns veem no projeto uma possibilidade para o futuro. Meu objetivo aqui é querer ser jogador de futebol, que jogasse aqui, tivesse um olheiro e me levasse para jogar e eu passasse nos testes e ser um grande jogador. E não são apenas as crianças que ganham com o projeto. Como alunos do curso de Educação Física da UF, os monitores e voluntários adquirem experiência na área do ensino. Esse projeto contribui para a minha formação porque me dá uma ampla visão de conhecimento para o meu futuro, que é ser professora de Educação Física. E eu gosto muito de trabalhar com natação, então não é algo como matéria, mas sim como eu aprendo a ter contato com as crianças e eu posso já lidar como professora e não apenas uma monitora. A contribuição maior do projeto aqui é me treinar como um professor, porque aqui nós somos uma licenciatura, um curso de formação de professores e não acho forma melhor de se treinar do que dando uma aula, entendeu? Então aqui eu dou aula para as crianças e acabo me treinando para dar aula em outros ambientes, escolares ou não.
As aulas de luta acontecem segundas e quartas, das 3 às 4. Terças e quintas, o futebol começa às 2h30 e natação às 3h30, sempre no Instituto de Educação Física da UF, no campus do Gragoatá. Eu acho que o projeto é muito legal, é muito importante, porque as crianças estão desenvolvendo várias atividades, queimando calorias, interagindo uma com a outra, aprendendo um esporte que é muito legal e além de outras brincadeiras mais lúdicas. Toda terça e quinta ele fica já atento para vir, toda terça e quinta. O dia que não vem ele fica triste. Eu acho bacana ele estar ajudando as crianças, tirando as crianças da rua praticamente. Saindo da rua é melhor para a gente. Boa tarde para você que nos assiste. Estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde. Hoje conosco o Dr. Antônio Carlos Aller. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Já esteve conosco outras vezes, mas hoje vai ser uma bateria. Hoje eu e Bené. Bené, Posso dar boa tarde? Pode dar boa tarde. Tem toda a minha autorização para isso. Obrigada por ter vindo. Boa tarde aos nossos telespectadores. Hoje vamos falar sobre um assunto, né? 3 aqui usando óculos. Pois é. Recebendo um oftalmologista. Pois então, é. acho que o assunto hoje vai ser bom, né? Pois é, são 3 lascados aqui. Está crescendo, né? Porque agora são 2, são 3 pessoas. Pois é. Antes era eu só bombardeando ele, agora são 2. Né? Hein? Pois é. Boa tarde. Gente, então vamos hoje começar com a degeneração da mácula. Isso. Aliás, nós estávamos conversando ali a respeito disso daí. Vamos falar primeiro o que é isso. Bom, o que é isso? Degeneração da mácula tem um nome que a gente abrevia por DMRI. O que é DMRI? Degeneração macular relativa à idade. Por que a gente escolheu exatamente esse tema? Porque isso é um assunto que tem surgido muito na clínica. Tem surgido muito por uma série de razões. Primeiro, que as pessoas estão vivendo mais. Segundo, que a gente também está fazendo mais diagnóstico, né? Quer dizer, desde quando eu comecei para hoje, é muito mais fácil você fazer um diagnóstico de DMRI. Como é que é feito o diagnóstico de degeneração da mácula? Existe um aparelhinho que faz um negócio chamado OCT, Tomografia de Coerência Óptica, que, na realidade, ela faz um corte da mácula, um corte óptico, né? E a gente consegue ver a mácula de perfil. Que é a tomografia que faz os cortes, Que né? faz os cortes, E ela faz como se fosse um corte histológico, um aparelho fantástico. Mas você então não faz isso dentro do seu consultório? Sim. Você encaminha? Ah, você faz dentro do consultório? Lá, faz tudo lá. E é rápido? É rápido, não é um exame complicado. Não é um exame invasivo, né? Tem essa vantagem. Quer dizer, sempre o único problema do exame é o custo do aparelho. O equipamento sempre é muito caro, mas funciona. Então eu cheguei no seu consultório. Precisar fazer um exame, a gente faz. Você desconfia que eu estou com uma degeneração da mácula? Não tem problema nenhum. Você já faz pega lá? o colírio dilator, faz o exame. Tem que fazer dilatação de pupila. Tem que fazer dilatação de pupila. Quer dizer, às vezes você não consegue tanto, mas o ideal é que faça, porque aí você pega uma área maior, tem mais definição, né? Agora, isso dá uma visão que a gente... Eu sempre me lembro disso, porque eu estou há 45 anos dentro da oftalmologia, e no início a gente não tinha a menor ideia do que era isso, nem se falava em degeneração macular. A gente chamava de maculopatias, né? E aí ficava tudo abrangendo uma coisa só. Hoje você define cada coisa. E por que a nomenclatura mudou? Foi por causa justamente dessa ampliação de como fazer o diagnóstico? De como fazer o diagnóstico, claro. O diagnóstico ficou muito mais definido, né? Você, dentre as patologias todas que você tem de mácula, você tem hoje a DMRI, que é muito mais frequente ou muito mais diagnosticável do que era antes, porque você consegue definir o quadro muito bem com esse exame. Com esse exame. E, obviamente, a gente comentava antes que a degeneração macular tem 2 tipos, né? A úmida e a seca. A úmida é a fase inicial, a fase inflamatória, a fase que está o edema. E a seca é quando aquilo já secou e já começa a deixar sequela. Óbvio, na fase inicial é muito mais fácil de você tratar. Hoje a gente usa antioxidante e usa as injeções antiangiogênicas, que são infiltrações intraocular
Quer dizer, dito assim, parece até que é uma coisa absurda, né? Tomar injeção no olho, mas é mais fácil do que porque pois anestesia, assim você vai não é um negócio doloroso. O pessoal dizendo, ó, vai tomar injeção dentro dos olhos. Tem gente que vai tomar uma injeçãozinha na pele, essa corre... sente mais do que a outra, não é isso não. O fato é o seguinte, é que você consegue evitar com isso que aquele processo comece a fazer nova vascularização, que a gente chama de neovascularização, né? Essa neovascularização é que é o grande perigo. É mais ou menos o que acontece quando a gente tem retinopatia diabética. Quando a gente entra na fase final da retinopatia diabética, chamada retinopatia proliferativa, o que é o proliferativo? O proliferativo é quando começa a proliferar vaso, né? Você tem um sangramento aqui, outro sangramento ali, outro sangramento, começa a ter um sangramento grande, o organismo tem que reagir. Como é que ele reage? Ele começa a mandar vaso para ali. Ele faz neovascularização. Essa neovascularização faz proliferação. Essa proliferação é que sempre é complicada. Então, para evitar essa, digamos, essa fase proliferativa, não é o caso exatamente da DMRI, porque aquilo não tem sangramentos, mas não chega a fazer o mesmo processo da retinopatia diabética. Mas é mais ou menos isso, quer dizer, evitar que você tenha uma vascularização fora do lugar, anômala, não é? E essa injeção evita que você tenha essa... E já que você falou em retinopatia diabética, dá para fazer um paralelo entre a degeneração da mácula e a retinopatia diabética? Não. Quer dizer, o que é melhor de tratamento? O que responde melhor? Olha, todo e qualquer tratamento médico, a melhor coisa é a prevenção, né? Lógico, quer dizer, se você pega no início, é uma coisa. Até porque são doenças degenerativas, são doenças né? Quer dizer, a doença, o diabetes em si não, ela é degenerativa, mas tem uma causa definida. A degeneração macular é uma doença que a gente chama de doença multifatorial. Doença multifatorial é extremamente complexa, porque você não... Que fatores incidem mais, né? Quais são as causas, qual causa é primordial, qual não é. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa, a grande complexidade da medicina é exatamente isso daí, quer dizer, você não tem uma fórmula pronta. Errei nessa fórmula, não é assim, não funciona desse jeito. Então a questão de você conduzir um tratamento, uma terapêutica qualquer, varia muito porque as causas são muito variáveis. No caso da retinopatia diabética, não. Você tem uma causa definida, é o açúcar que está alto, né? Quer dizer, a concentração de açúcar na íntima, na parede do vaso, enfraquece, forma microaneurisma, etc. Essa é uma causa que não é multifatorial, essa é uma causa só. É o problema do açúcar em excesso. Mas no caso da DMRI, não. A DMRI é uma doença multifatorial. E essas doenças é que para nós são as mais complicadas. Tá, mas na retinopatia diabética você também não tem uma involução da doença? Você tem uma involução da doença, primeiro se você conseguir controlar na fase inicial do diabetes, né? Se você controla no início, sim. No momento em que ela se instala, é mais difícil você controlar. Os tratamentos, sempre o tratamento é o controle do açúcar, mas a gente usa muito a aplicação de laser, né? Porque o grande problema da retinopatia diabética é que ela vai fazendo o que a gente chama de microaneurismas. São vários aneurismazinhos que vão se formando, parecem cachos de uvas que formam o vaso do vaso, e que o perigo é romper, é sangrar. Para nós, o problema é sangue fora do lugar. Sim. E quando você sangra, aquilo começa aquela história, o organismo tem que absorver e aí vai por aí por diante. Mas o grande segredo disso daí, quando começa a formar os aneurismas, a gente faz fotocoagulação. A gente coagula aquilo com laser. E essa fotocoagulação é feita com laser? É feita com laser, né? No consultório mesmo? Lá no consultório, também no setor de retina que faz essa parte de procedimento. Mas não é centro cirúrgico, é dentro Essa fotocoagulação, pingou anestésico, é isso? Aquilo você dilata a pupila e não depende nem de anestésico, porque é lá no fundo do olho. Você pinga anestésico porque tem que ficar com o olho aberto, para não irritar, não incomodar, o cara não ficar piscando, até dar um conforto. Quando a gente conversa com um profissional com experiência, né, o tempo de experiência do doutor Antônio, a gente percebe que parece que uma coisa tão complexa torna-se simples, né? Mas a gente sabe que a degeneração macular não é uma coisa simples, né? Não, de jeito não é simples. Aí eu queria perguntar uma coisa para o senhor. É possível uma pessoa jovem ter degeneração macular? É possível, ou ela mas é uma não é doença? frequente. Ou ela é uma doença? Não, é uma doença que depende de tempo. Por isso ela se chama degeneração macular relativa à idade, DMRI.
Entendi. Não é? O que não quer dizer que o mais jovem não possa ter. Como é a história da catarata, né? Quer dizer, hoje, mas o pessoal hoje está tendo catarata mais cedo. Não está tendo catarata mais cedo. Hoje é muito mais fácil de operar. Antigamente a gente operava catarata numa fase já muito complicada. Eu tinha um professor, quando a gente operava antigamente, a gente tirava o cristalino. E o olho ficava afásico. O que você chama de fase muito complicada? O Pois cristalino já muito opaco, muito adiantado. Muito adiantado. Só para explicar isso daí. E quando antigamente se fazia a cirurgia, você retirava o cristalino. E o olho ficava afásico. Facus é lente em grego. Quando você hoje esvazia o cristalino e bota uma lente lá dentro, você fica pseudofásico. Né? Você tem uma lente artificial lá dentro. Mas a história ali é o seguinte, ele dizia naquela época, hoje não é mais assim, que a grande complicação da cirurgia da catarata é a afasia, naquela época. Né? Então, a grande complicação da cirurgia da catarata era a própria cirurgia da catarata. Hoje não é mais assim. Então, você só operava o camarada quando já estava, não tinha mais outro jeito. Hoje começou a incomodar, estar atrapalhando, resolve logo, porque é muito mais fácil, muito mais seguro. Então, aquela história de esperar a catarata amadurecer, hoje eu costumo dizer que quanto mais madura, mais dura. É muito mais fácil operar na catarata recente. Então, a mesma história de você hoje estar operando mais, não é porque tem mais catarata, é porque você está operando mais cedo. Tá, e você tem um diagnóstico mais facilitado do momento que você tem um recurso tecnológico bastante grande para isso. Certeza. E quando é que o oftalmologista chega à conclusão de que aquele paciente com a degeneração é irreversível? Quando é que ele chega nesse estágio? Isso é demorado? É um processo demorado? Ou Olha, uma coisa eu não rápida? gosto nunca de dizer quando é irreversível. A gente sempre tem uma... Claro. A gente sempre tem uma esperança. Na realidade é o seguinte, porque a degeneração macular você consegue controlar uma fazendo essa aplicação e outra com o tratamento clínico, que é o uso de antioxidante, que dá resultado. Esse antioxidante é via oral? Via oral, são os flavonoides. A gente usa existem fórmulas prontas, eu costumo formular, mas enfim, zeaxantina se usa muito, selênio, beta-caroteno, enfim. Mas esses materiais, essa formulação, eu sempre digo que a questão do tratamento, ela tem que ter duas maneiras de enfocar. Quando você faz o medicamento e não piora, já é lucro. Claro. Você já estacionou o processo. Quando você faz o medicamento e ela melhora, aí é festa. Né? Que aí já foi um ganho enorme. Isso pode acontecer perfeitamente. Depende do estágio em que você pegou a doença e, obviamente, depende da etapa, do estágio em que aquelas células estão saudáveis ou já morreram. Né? Entendi. Problema nosso, a célula morreu. Entendi. Financeiramente, doutor Antônio, e esse tratamento, ele é viável para qualquer pessoa ou ele é um tratamento caro, não. O tratamento via procedimento, que é o antiangiogênio, ele não é barato, mas isso está incluso em plano de saúde. O plano de saúde cobre isso daí. Entendi. Não é uma medicação barata, não. Mas está ao alcance de todo mundo que tem. Entendi. Que tem acesso a um custo-benefício. O custo-benefício é muito grande, sem então, dúvida a pessoa alguma. vale a pena o sacrifício. Veja né? bem, tem coisas que você não tem que discutir o custo-benefício, porque não tem outra alternativa, tem que ser feito. Né? Entendi. Lógico que o custo faz diferença, lógico que sim. Entendi, mas a minha pergunta nesse aspecto ela é relevante, doutor Antônio, porque o nosso telespectador não necessariamente ele tem plano de saúde, porque nós às vezes conversamos muito com pessoas que utilizam o SUS, né, que só tem como acesso o serviço de saúde pública. E aí, existe tratamento, acompanhamento no serviço público? Existe no serviço público. Lógico que, como todo serviço público hoje sobrecarregado do jeito que está, a gente sabe que as coisas são mais... Mas existe isso daí. Tem clínicas oftalmológicas que têm convênio com o SUS que fazem esse tratamento. Agora, uma outra coisa que a gente poderia abordar, eu vejo muito pessoas que fazem a cirurgia de catarata e às vezes ficam reclamando durante um tempo no sentido de justamente dessa recuperação da cirurgia. Beth, isso é mais ou menos como usar sapato apertado. Você só lembra do sapato quando está machucando. Não é? Então, o pessoal às vezes, mas esse tal de multifocal é horrível. Não, não é horrível, é porque você só lembra quando ele não está bom. Porque
Porque quando ele está bom, você nem lembra. Perfeitamente. Então, na realidade, se você faz 100 cirurgias de catarata e um reclama, você só lembra do um que reclamou. Mas não comenta dos 99 outros que não reclamaram. Tá, e o pior é que tudo que eu faço, poxa, medicamentosamente, eu sou esse um sempre que da zebra, sou eu. Mas quando você tiver a catarata, não vai ser assim, pode ficar pelo tranquilo. amor de Deus, por isso é que eu vou lá de 6 em 6 meses, para ver como é que estão as coisas, que olha, é chato. Você vê agora essa... Eu fui a semana passada a ele. Ah, sim. Que eu já estou há um mês com duas coisas aqui do lado luminosas que eu já não posso ficar olhando nem o Facebook tá dando para olhar mais. Eu cheguei lá essa semana passada e falei com ele, doutora Lé, dá um jeito nisso, porque tem aqui, eu estou com 2 grampos luminosos aqui do lado, que está uma coisa, eu não estou aguentando mais. Pois E é, a ele me Beth entrou examinou. agora no seguinte aspecto, Facebook. O excesso de exposição a televisão, cinema e a esses equipamentos podem... Olha só, a gente tem que focalizar isso de duas formas. A primeira, antigamente, quando existia televisão de cinescópio, né, de ecrã, Muito se dizia perto. que aquilo fazia muito mal, porque aquilo emitia irradiação, católica. Uhum. Só que aquilo bombardeava a tela, aquilo fazia uma fluorescência e algumas partículas daquela ultrapassavam o ecrã. Claro. Mas só que quando ele chega no ar, ele sofria um efeito chamado Skytrain, que ele se espalhava e aquilo morria ali onde estava. A distância era coisa pequena, coisa de 2, 3 centímetros. Quando a gente chegava perto da televisão, o cabelo ficava arrepiado assim, né? Era efeito disso daí. Bom, hoje não existe, não existe mais tela de cinescópio, hoje é tudo tela plana. Quer dizer, o que você pode ter hoje está em discussão a questão do comprimento de onda da luz azul. É uma discussão que eu acho que não vai render muito, né? Porque o comprimento da luz azul a gente sempre lembra de radiação ultravioleta A e B. Mas ainda não sei se essas irradiações são exatamente o mesmo comprimento de onda ou se são na mesma intensidade capaz de provocar os mesmos efeitos. Eu não acredito que isso seja... Pois é, mas o negócio é que eu fui ao consultório dele a semana passada, ele me examinou e me deu uma notícia belíssima. Falou que eu estou com... Enxaqueca oftálmica. Eu estou há mais de um mês assim. Então, esses dias, por exemplo, eu já estou não mais clicando lá no Face, porque eu não faço essas coisas no computador, eu faço tudo no telefone, porque é aquele negócio. Não tenho tempo para sentar no computador e ficar vendo isso. Então, durante o dia, deu um intervalinho de alguma coisa, eu vou lá, clico, vou lá, olho uma coisa que eu estou querendo ver uma matéria. Sim. Por exemplo, o Ben Smith, com as coisas que ele publicou essas 2 semanas, muito interessante, né? Esclerose múltipla. Eu queria ler aquela letrinha desse tamaninho, porque no smartphone fica menorzinha ainda. Aí eu te pergunto, será que a minha enxaqueca oftálmica tem a ver com essa forçação? Ô, Beth, vamos dizer que enxaqueca oftálmica também é um mistério, assim como é a enxaqueca. Tá vendo tudo? Comigo é misterioso, também é complicado. Mas enxaqueca oftálmica não é mistério, não. Quer dizer, não é uma coisa exclusiva, não. Porque isso tem de monte, é muito Pois é, comum. mas a estatística é muito grande? É muito Muitas grande. pessoas têm? Muitas pessoas ainda têm. bem, pelo menos eu Mas não ela é o fico mesmo mecanismo da enxaqueca cerebral, que até hoje a gente não tem uma definição. Etiologia, né? É um ruim. negócio um pouco desconhecido e tal. Quer dizer, aquela história que a gente comentou de o tratamento que serve para um não serve para outro. Né? Enfim, mas o processo da enxaqueca oftálmica é muito parecido com a enxaqueca oftálmica, a enxaqueca cerebral, mesma coisa. E aí, quer dizer, a gente controla ou tenta contornar todas as causas que são provocadoras. Né? Entendi. No momento que você começa a ler no seu smartphone todas aquelas coisas Lógico. com a letrinha desse tamaninho, começa a querer pedir ver muito, mais do né? que... É pedir Os muito. colegas da mesa mandaram uma pergunta. Sim. Eles querem saber quais são os cuidados que uma pessoa que fez cirurgia de miopia deveria ter e se é necessário realmente usar óculos de sol diariamente. Olha, a questão do óculos de sol diariamente, o sol sempre é a grande fonte de radiação ultravioleta, né? A gente sabe que sol em excesso, principalmente no olho, tem essa complicação. As pessoas que fizeram cirurgia de miopia, a gente sempre recomenda, no início, muito cuidado com a irradiação ultravioleta,
Porque é a mesma coisa como uma cirurgia na pele. Se você toma muito sol depois de uma cirurgia na pele, você pode formar queloide. Olha, e no olho pode formar uma cicatrização um pouco deformada, que a gente chama de haze, que até recupera, mas atrapalha durante o período de cicatrização, ou seja, os 90 dias iniciais. Então, nesses 90 dias iniciais, o cuidado com o sol deve ser grande. Ah, não posso ir à praia? Não, pode ir à praia, levar um óculos escuro, vai com uma proteção, um chapéu, ficar na barraca e tal. Quer dizer, evitar o excesso. Mas é só o sol ou a exposição ao calor também? Não, mais o sol. A exposição ao calor não chega tanto, porque as variações de temperatura na córnea são muito pequenas. Porque a lágrima é o próprio regulador disso daí. Porque na pele, por exemplo... O suor é quem regula. Na pele, por exemplo, as plásticas de pele, você chegar no calor quando está recém-operado é um negócio complicado. Mas aí porque você sofre ação muito mais do calor da vascularização na pele, você faz vasodilatação, coisa que na córnea não tem, porque não tem vaso. Entendeu? Então, o grande problema que a gente tem e o medo que a gente tem é só a questão da irradiação ultravioleta. Isso é básico. Certo. Esse é o cuidado inicial, né? Bom, vamos voltar então para a degeneração da mácula, porque a gente colocou a catarata no meio, depois colocou a miopia. Claro, a mesa que fez presente hoje, muito bom. Vocês querem fazer mais alguma, tirar mais alguma dúvida? Aproveitamos. Olha, vários usuários de óculos, olha só. Meu Deus. Não, depois dos 40 anos, ninguém escapa disso. Eu descobri que o oftalmologista deve ganhar muito dinheiro, menino. Que uma maravilha, rapaz. Todo mundo aqui, não tem ninguém que acha que não tenha procurado o senhor Certamente em algum depois de momento. 40 anos vai precisar. Não Isso tem aí jeito. não tem jeito. Tá certo. Mas então, Vista doutora Lé, cansada. vamos seguir mais um pouco com a degeneração da mácula, tirando aí mais algumas dúvidas. Por exemplo, essa degeneração, ela acontece na mesma intensidade nas duas Não vistas? necessariamente. Não necessariamente. Não necessariamente. Não. Quer dizer, Assim como a catarata. Assim como você a tem um catarata. Você pode processo- ter um olho que evolua mais que o outro e tal. Mas, normalmente, quando a gente faz a avaliação, sempre é nos dois olhos, lógico. Né? Mas não necessariamente você tem um processo igual de um olho e outro. Então, esse tratamento ele vai correr, justamente, vai incidir naquela vista que já está mais No caso do comprometida. procedimento, sim. No caso do tratamento clínico, não, porque aí é sistêmico, né? Sim. Aí Não, você os tá usando- flavonoides que Sim, você vai sim. ingerir, tudo vai servir É. para o contexto sistêmico de uma maneira geral. Aham. Não só até para isso, né? Mas Não acho só que até esses pra isso, flavonoides devem ser úteis como antioxidantes Como para muitas antioxidante. coisas. Aliás, eu acho essa nova ciência médica, que é a oxidologia, bastante interessante. Eu andei fazendo uns cursos sobre isso daí. E o que você vê, então, eu de cheguei à conclusão perspectiva seguinte. dentro desse tipo de tratamento? Não, eu acho que isso é um caminho que está aí para crescer muito, né? Sei. É um caminho regenerador. Regenerador, com certeza. Regenerador e preventivo, né? E, sobretudo, preventivo. Quer dizer, à medida que você estuda mais essas coisas, que você aprende mais sobre isso, você aprende a prevenir e aprende a remediar. Certeza, Isso é óbvio. E que tipo de substância, então, a gente poderia utilizar a partir de uma determinada idade como um bom preventivo? Ô, Beth, isso é uma pergunta irrespondível. Se É? quiser. Pois é, eu já ia cair dentro dessa. Eu já ia ficar animada, porque ele sorriu. Porque a medicina tem essa Pois é, história já de que ia não cair tem uma dentro. fórmula pronta, né? Se tivesse uma fórmula pronta, era fácil. Você comprava um manual na farmácia, ao invés de medicamento, comprava o manual e passava a seguir o manual. Não funciona. Você não está escondendo o pulo do gato, não, né? Essa mesma fórmula que pode servir para um, pode não servir para você. Você já me contou que tem uma série de efeitos colaterais. Né? Então é muito difícil a gente dizer o que é bom. Bom, depende. Isso aí tem tem interações medicamentosas, tem uma Com opção de certeza, coisa. lógico. Doutor Antônio, como é que o paciente recebe essa notícia quando ela é irreversível? Como é que o oftalmologista informa o paciente, dá essa notícia tão ruim? Olha só, dificilmente você informa essa patologia assim dessa maneira tão drástica, porque ele vem sentindo aos poucos, ele vem acompanhando. Quer dizer, aquilo vem sendo digerido, isso não se instala de uma hora para outra. Isso é uma coisa que é progressiva, né?
Sim, senhor. Então, e vocês fazem o acompanhamento mesmo depois que o paciente... Aí o paciente perdeu a visão. Como é que é isso? Vocês encaminham para o psicólogo, porque aí a minha amiga psicóloga aqui entra no circuito. Não, tudo vocês que é encaminham a bomba família. vai parar na mão da gente. Isso aí eu não tenho dúvida. Não, olha só, a gente tem que entender duas coisas. Em visão, a gente sempre separa a visão central e a visão periférica. O que é visão central, o que é visão periférica? Visão central é aquela visão que tudo que você quer ver detalhes, você usa a região central, que é a mácula, daí a degeneração macular. Então, tudo que você usa na parte central é pior porque você quer ver detalhe com aquilo. Claro. Não é? Tudo que é visão periférica, você tem mais sensibilidade, ela é muito mais, mas ela não vê detalhe. Você não consegue perceber detalhe na visão periférica. Quando o paciente perde uma visão central, ele tem a visão periférica. O campo visual ajuda e muito. Não é? E às vezes você tem um problema de um lado e não tem do outro. Quer dizer, existe uma série de fatores que você administra, você pode compensar. Tem o tratamento de visão subnormal, você pode fazer o tratamento de visão subnormal. Você aprendeu a usar outras áreas da retina de tal forma que você toque sua vida adiante. Enfim, tem algumas soluções. Tá. E esse tipo de tratamento, como, vamos dizer assim, uma opção de alguma coisa que se possa fazer a partir do momento que a coisa já tomou uma proporção, né, muito avançada, é feito no consultório médico mesmo? Tem gente que é especialista só em tratamento de visão subnormal. Existe uma especialidade de visão subnormal. Certo. Gente, estamos a quantas do término da nossa programação? 2 minutos. Eu preciso perguntar uma coisa. Pergunte. Tem alguma idade que a pessoa deva ir procurar um oftalmologista? Tem alguma idade específica ou ele tem que sentir alguma coisa para poder procurar um profissional? Eu acho o seguinte, a primeira idade para se procurar o oftalmologista é quando você tem dúvida, né? Porque se nasceu, tem uma dúvida, é melhor olhar, porque alguns tratamentos preventivos são muito interessantes. E hoje existe um tratamento, quer dizer, um estudo que se faz, uma prevenção que se faz, as escolas, de uma maneira geral, pedem o exame antes da pré-escola, né, da pré-alfabetização. É verdade. E com isso você consegue resolver muitos problemas, dentre eles o estrabismo, que era uma doença que antigamente a gente operava muito, e eu devo ter um bocado de ano que já não opero estrabismo, que a gente chegou à conclusão que o estrabismo era uma doença social. No momento em que você faz a prevenção disso daí, se você faz a prevenção, você não tem um problema. Né? Então, hoje, o número de doenças de estrabismo diminuiu muito. Por quê? Porque as crianças vão muito cedo, são obrigadas a fazer exame. E o cedo. astigmatismo? Não, o astigmatismo, como a miopia, como a hipermetropia, são vícios de refração. Isso aí isso tudo tem que ser corrigido o quanto antes. Porque isso na escola é terrível, né? Não, qualquer um desses na escola é horrível, né? Pois é, porque para a criança Para enxergar e tudo. de longe. Né? E às vezes a criança tinha uma dificuldade enorme de aprendizado e ficava sendo tratado como burro, né? E na realidade ele não estava enxergando. Então hoje é obrigatório fazer o exame auditivo e visual. Muito bom. Porque os dois são fundamentais. Doutora Léa, estamos fechando nossa programação. Deixa uma mensagem para o nosso telespectador. Olha, eu mais uma vez vou agradecer a você a oportunidade. Estou vendo que o programa Nós é que agradecemos, né? Está ampliando, né? Está ótimo, o programa está ótimo. E eu quero convidar você agora para fazer uma externa lá na clínica. E a gente vai, com toda certeza. Já Mostrar marquei aqui, mais ou menos 9 de novembro, eu estou indo lá para a gente fazer uma externa de uma cirurgia. Você vai conhecer a parte do centro cirúrgico, vamos mostrar como é que funciona e tal. Quer dizer, de certa forma, quebrar esse tabu da cirurgia, né? Quando fala em cirurgia... Ok. Está ótimo, doutora. E as pessoas que querem falar com o doutor Antônio Carlos procuram, pode ter algum e-mail de contato? A clínica somente? Tem lá na clínica também, tem um e-mail, mas se quiser ligar lá para a clínica, eles dão a informação. Vamos deixar o telefone da clínica? Vamos. 2710-8400. Olha que menina aplicada. Não, eu acho que está na internet. Mas eu acho que não é esse, deles. não. Tem o outro, 2703-6100. 2703-6100. Ok. Certo? Okay. Gente, estamos fechando o nosso programa, já está batendo o nosso horário. Beijo. Até o próximo programa. Beijo. Cuide dos olhos. É isso aí. Que são a janela da alma?